Ah, Aê, entrou, foi. entrou. Nossa, Vamos lá, vamos lá. Só para dar uma emoção, né? É verdade. Doutora, tem muita gente já assistindo. Estou muito Que feliz com bom, isso. gente. Também muito feliz. Olha, obrigada, viu, Nós Andréia, Gabi, por esse agradecemos. convite. É um prazer muito grande falar com vocês e com todas essas pessoas que estão assistindo a gente. Estou muito feliz, viu? Obrigada. Obrigada, obrigada. Vamos começar então para a gente ganhar tempo, né? Tá bom? Então, começa se apresentando, contando um pouquinho para a gente. A gente quer saber quando você virou médica, quando decidiu ser médica. Conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Tá bom. Como eu resolvi ser médica, já é uma. Tá Pode ouvindo? falar. Pode falar? Tô. Quando eu resolvi ser médica, já é uma história um pouquinho engraçada, bem diferente. Um tio-avô meu me convidou, quando eu tinha 8 anos de idade, para assistir uma cirurgia. Eu achei. Nossa, 8 anos! O tio era doido, né? E eu era mais ainda. Eu quero, que eu queria ver. Eu assisti uma cirurgia de uma criança da mesma idade que eu. Fez uma cirurgia de um olho e eu queria saber o que tinha ali, e aquilo ali me empolgou demais, porque eu falei, gente, eu consegui resolver um problema daquela criança, ela vai enxergar como eu enxergo novamente. Então aquilo foi um negócio muito firme para mim. E eu já tinha, então, na verdade, acho que uma vocação e esse empurrão, né, que foi dado para que eu fosse médica. E aí eu estudei, fiz faculdade em Jundiaí, aliás, a mesma faculdade do Dr. José Luiz Orlando, e nós fiz a faculdade lá, e depois da faculdade, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas vim estudar em São Paulo, e aí depois dessa faculdade eu fui fazer radiologia. Também foi uma história assim, um pouco estranha. Eu ia fazer psiquiatria, entrei na psiquiatria, e aí, de repente, eu entrei na USP, foi o único lugar que eu prestei radiologia. Aí, quando eu cheguei assim na residência médica onde eu ia morar, tinha um piano. Eu falei, nossa, é aqui que eu vou ficar. É um sinal. Então, a vida, às vezes, traz caminhos assim, né? E aí entrei na radiologia, fiz a residência na USP, né, a residência de radiologia, e me apaixonei pelo ultrassom, pelo diagnóstico, né? Aí depois, mais tarde, então isso, olha, essa história que eu estou contando tem 40 anos, eu sou formada, sou da turma de 80 da Faculdade de Medicina de Jundiaí, tenho 40 anos de formada. Quando eu já tinha 10 anos de ultrassom, que eu já estava em 1990, tinha 10 anos de ultrassom, apareceu o Doppler. O Doppler não existia naquela época, até então. Apareceu o Doppler e eu fiquei muito empolgada em aprender o Doppler, e a partir daquele momento, com 10 anos de ultrassom, eu fui fazer Doppler, né, para estudar os vasos. E aí depois fui estudar os vasos, e aquilo ali eu me dediquei exclusivamente a isso, fiz muita pediatria, estudei me dediquei à ultrassonografia pediátrica, com Doppler, ecocardiografia, uma série de áreas, tudo dentro da parte de vascular, que é o Doppler. E só depois, há 12 anos atrás, foi que eu entrei na área do ultrassom vascular em anomalias vasculares, né? Então, aqui peço licença para vocês para contar um pouquinho de como que foi que eu entrei nessa área, e aí eu me apaixonei e agora sou totalmente dedicada a essa área de diagnóstico através do Doppler, da ultrassonografia vascular, em anomalias vasculares. Então, eu estava lá fazendo meu Doppler geral, né? Já tinha todos esses 30 anos de Doppler fazendo, e aí eu tive um convite, e esse convite foi do Dr. José Luiz Orlando, que já conhecia o meu trabalho com Doppler, e ele me lançou um desafio. Ele falou assim, você não quer entrar nessa área de malformações vasculares e tumores vasculares, anomalias vasculares? Eu falei, olha, eu não conheço nada, eu não sei nada, nunca estudei nada dessa parte, né? E eu não conheço. E aí ele me lançou um desafio. Falei assim, olha, eu vou mandar 2 pacientinhas, agora eu peço licença para você, viu? Eu vou mandar 2 pacientinhas para você, uma num dia, outra no outro,
para você tomar conhecimento dessa área de anomalias vasculares. Aí ele me mandou uma pacientinha, que ela deve estar aí assistindo, que Com certeza. a Marília, e a Marília Botero Cous, e foi lá ela com a mãe dela, a Alessandra e tal, e eu fui fazer o exame dela. Então, qual foi a primeira coisa? Porque eu não conhecia, eu não sabia o que ela tinha exatamente, né? Então, eu tive, assim, uma ideia na hora, eu tenho que estudar tudo. Eu tenho que estudar tudo que tem ela, como se ela fosse uma casinha, e eu vou entrar nessa casa, e depois que eu entrar nessa casinha, que é o corpo dela, eu vou estudar os encanamentos, certo? Todos os caminhos de sangue, as veias, as artérias, os outros vasinhos que são chamados vasos linfáticos, que são vasos que ajudam a circulação das veias. Então, como se fosse uma casa que eu estou entrando e vou estudar e analisar a circulação, seria todos os encanamentos, né? E aí eu resolvi estudar, como eu não sabia o que eu ia encontrar, como que eu ia fazer, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, na Marília tinha 6 anos de idade nessa época, foi há 12 anos atrás. E aí eu comecei a estudar desde a pele dela, a pele, depois vem uma camadinha, a gente tem a pele, depois a gente tem a camada que é a gordura, depois a gente tem a camada que é o músculo, até chegar o osso. Em todo o nosso corpo é assim que acontece. O ultrassom é uma técnica que permite você entrar, visualizar todas essas camadas, diferenciar essas camadas, e o Doppler, isso é ultrassom. E o Doppler permite que você veja todos os vasinhos e todo o caminho que eles levam, onde eles levam o sangue, e analisar como que se faz a circulação pulmonar, a circulação do corpo pulmonar no cidadão de ver. Aí eu estudei desde a pele até a imagem. Só que eu pensei que eu ia fazer um exame que ia ser fácil, ia ser rápido, porque eu fazia Doppler. Só que eu levei 2 dias para fazer esse exame da Marília. Acho que foi 4 horas num dia, 4 horas em outro, porque eu estudei milimetricamente, desde a pele até embaixo. Aí fiz uma série de descobertas do caso dela, e eu falei, doutor José Luiz Orlando, aí ele pegou e falou assim, pensa que acabou aí? Não. Aí mandou uma menininha que é a Gabi, a nossa lindinha aí, e a Gabi tinha 7 anos, ela agora tem 19, né? 19 anos. E aí, quando eu vi a Gabi, eu falei, eu vou fazer o mesmo estudo milimétrico que eu fiz na Marília, só que eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer desde lá de cima, só para ver se modificava alguma coisa na minha estratégia. Eu estudei desde lá de onde estava o osso e fui subindo no músculo, toda a gordura, toda a pele, todos os vasinhos dela, estudando minuciosamente. E aí eu levei mais 2 dias, foi 4 horas no dia, 4 horas no outro dia. E aí eu peguei e falei, bom, agora eu já tenho uma ideia do que se trata, do que eu vou estudar. E a partir desse momento, por isso eu devo muito a essas meninas, a Marília e a Gabi, porque elas fizeram com que eu me apaixonasse, entendeu? Elas fizeram igual o meu tio lá atrás, que me despertou para a medicina, elas fizeram me apaixonar por elas, né? E por essa área maravilhosa que é o diagnóstico das malformações e dos tumores vasculares, das anomalias vasculares. Então, Na verdade, a gente que tem que agradecer, porque a gente tem tanta carência de médico que abrace a situação, então a gente que tem que agradecer o teu interesse, que é tão importante nesse trabalho pioneiro que você faz, né? Porque já deu para entender que você é pioneira no Doppler, inclusive, né? Então, realmente, a gente que agradece. Né? Ai, meu amor. Tem uma pergunta aqui. Você pode explicar pra gente o que são anomalias vasculares congênitas? Eu explico. Então, como eu comecei a explicar para vocês sobre como que era como eu vi assim, né? Uma casa que você vai com ultrassom e você vai, no caso do ultrassom, eu iria como se eu estivesse entrando numa casa para descobrir tudo que tem dentro daquela casa. No ultrassom eu faço isso. Eu estudo a pele, a gordura, o músculo. Nos vasos,
eu também vou estudar tudo isso. Então, você me pergunta, o que são anomalias vasculares? Então, a gente tem uma circulação que é a circulação normal. Como que acontece, fazer um paralelo com a casa? Você tem o líquido, né? Os líquidos, as águas boas, certo? A água que vai servir para a gente alimentar, para a gente tomar banho e tal. E existem as águas depois que tem uma impureza que vão ser jogadas fora, tá certo? Isso numa casa. O que acontece no nosso corpo é que a gente tem uma bomba aqui, que é o coração, e essa bomba joga o sangue, ela vai para o pulmão, ela volta do pulmão para o coração e ela é jogada para o corpo. No pulmão existe a purificação desse sangue, tá? Que é quando entra o oxigênio. E depois, quando a gente solta o ar, esse sangue vai soltar uma outra substância que é o gás carbônico. Onde que formou isso tudo? Então, o sangue, ele é levado daqui do pulmão, através da bombeamento do coração, para todo o corpo. Esse é o chamado sangue arterial. Então, a gente tem os caninhos, que são chamados artérias. Todos os que saem do coração e que vão alimentar o corpo com oxigênio são as artérias. E a gente tem a circulação de retorno, porque chega lá nos tecidos, vai soltando oxigênio, o sangue. E aí depois ele vai recolhendo as impurezas, que é esse um resumo, né? Assim, recolhe esse gás carbônico e o sangue de retorno está dentro de uns outros caninhos, que são as veias. Tá? Então, existem esses dois tipos, arterial, né, que é o sangue com oxigênio, e o venoso. Então, como eu expliquei para vocês, um vai e o outro volta. Volta aqui para o coração para depois ir para o pulmão. E existe ainda uns tipos de vasinho que se chamam vasos linfáticos, que são canaizinhos muito fininhos que a gente tem, na verdade, em todo o corpo da gente. Por dentro, tem no tecido gorduroso. E esses vasinhos são pequenos vasinhos que vão ajudar essa circulação de retorno. Esses vasos linfáticos, eles ajudam as veias. Tá? Então, nós temos artérias, veias e linfáticos. O que é uma malformação vascular? Uma malformação vascular é quando existe alguma anomalia, alguma alteração, e essa alteração é congênita, é um erro do desenvolvimento. Não veio do pai, não veio da mãe, não veio, nada. Quando estava na quinta, sexta semana de gravidez, que a criança estava se formando, começa a se formar o sistema vascular, as artérias, as veias e os linfáticos. E pode ocorrer um pequeno errinho, entendeu? Ocorre um erro, às vezes é só numa perna, às vezes é num braço, entendeu? Às vezes em outro lugar do corpo. E aí, daí vem as malformações. Pode ser malformação arterial, malformação venosa, malformação linfática, tá? Ou, às vezes, existem casos em que existe uma associação. Tem malformação arterial junto com venosa, ou arterial, venosa e linfática, e que aí, isso daí que são o que a gente chama de síndromes. É quando existe a associação dessas malformações. Então, aqui eu expliquei para vocês malformações. Agora, existe um outro lado, que é de uma outra divisão, que são os tumores vasculares. Tumores vasculares são outra coisa. É uma lesão que ela cresce, que ela tem esse poder de crescer. E como são tumores vasculares, eles são altamente vascularizados, cheios de vasinhos, tá certo? Desses tumores todos, o mais comum é um tumor benigno que aparece na infância, que se chama hemangioma, tá? Então, a gente tem essas duas grandes áreas. Tumores vasculares, existem os malignos também, existem outros tipos de benignos, mas o mais comum é o hemangioma, tá? Do lado dos tumores. E malformações, tá do outro lado, são essas, venosas, linfáticas, arteriais, malformações arteriovenosas, né? E existem também uma coisa que todo mundo me perguntou, o que são fístulas arteriovenosas?
né? Essa é a grande pergunta, porque a gente fala muito isso. Então, como eu expliquei para vocês que tem uma artéria indo para um lado e a veia vindo para o outro, não é para ter comunicação entre o caninho que vai e o caninho que volta. São circulações paralelas. Mas se, de repente, existe uma comunicação entre uma artéria e uma veia, o sangue, né, um que está indo, outro que está voltando, aquilo ali vai causar uma alteração circulatória, um distúrbio. E isso aí se chama fístula, quer dizer comunicação. Então, fístula arteriovenosa, comunicação entre uma artéria e uma veia. Isso é sempre uma coisa anormal. E é isso que a gente percebeu, depois dos exames das meninas, que eu conseguia fazer esse diagnóstico pelo Doppler, entende? Conseguia fazer esse diagnóstico pelo Doppler. Por que é importante ser pelo Doppler? Primeiro, porque é um exame que não é invasivo. Você não precisa nem colocar radiação, nem contraste, nem anestesia, porque os outros exames, eles são importantes, eles têm a sua indicação, a ressonância, a tomografia, os exames de imagem, até a arteriografia, a angiografia, que vai ser colocar o contraste direto no vaso, mas isso tudo tem uma sequência. Então, o natural, o ideal é que você faça primeiro uma avaliação de um exame não invasivo, um exame que não vai causar nenhum dano, para depois você, caso haja necessidade, pedir um outro exame de imagem. Entendeu? Então, deu para ter uma noção do que são essas... Vou leiga agora resumir, né? Então, assim, a gente precisa do Doppler para poder ver a parte vascular. E a partir do Doppler, você consegue enxergar as anomalias, porque você conhece o sistema como um todo, qual é a anatomia, vamos dizer assim, normal. E através desse seu estudo, você consegue diagnosticar anomalias vasculares, certo? Detectar exatamente isso. Eu vou detectar aonde que está o problema. Acho que estão me vendo direitinho? Sim, sim. Aonde está o problema. E aí, a importância desse diagnóstico é justamente para que no momento em que eu relate, olha, o problema está aqui, eu encontrei essa artéria a mais, isso está fora do lugar, essa veia não deveria existir, mas ela está aqui, porque existem umas veias que a gente chama de veias embrionárias, que vocês já ouviram falar nisso, são veias que são normais no embrião, mas que elas deveriam desaparecer. E, às vezes, nas pessoas, ela não desaparece. Então, precisa ser tratada, uma série de coisas que pode ser feita. Então, na hora que eu tiver dado esse diagnóstico, e então, quando eu dou o laudo, vocês veem que eu coloco sistema venoso, superficial, profundo, arterial, eu vou descrevendo as partes moles, né? Da pele, do subcutâneo, que é a gordura, e vou explicando parte por parte, e depois eu falo de todos os vasinhos, as veias, as profundas, superficiais, as artérias, a parte linfática. Eu dou toda esse diagnóstico, e quem vai resolver, quem vai fazer esse planejamento de tratamento, a gente chama de planejamento terapêutico, foi aquele médico que me pediu o exame. Gente, aí ele vai definir e aí ele vai fazer o tratamento. Mas eu tenho que ter o conhecimento de como se faz o planejamento para poder justamente o meu mapa, é um mapa, né? Dar aquela diretriz do que ele vai fazer, por onde ele começa, o que faz primeiro, o que faz depois, entendeu? Então, por isso esse exame precisa ser um exame minucioso. Hoje eu já não levo 2 dias não, viu? Já está mais esperta, né? 2 horas. Agora eu vou te dizer, né? Então, quer dizer, a gente resumiu aqui que você encontra anomalia vascular através do Doppler, mas não é só isso, né? Porque você precisa também saber qual é o planejamento do médico, até para isso você desenha. Conta um pouquinho pra gente essa história de desenhar, essa investigação que ela não é simplesmente, vamos dizer assim, mecânica. Exato. Então, veja bem, a gente, os médicos vasculares, todos nós que fazemos vascular, a gente tem já definido na cabeça da gente o caminho, o mapa de todos os vasos.
Então, a gente pega os atlas, mostram todos os caminhos dos vasos, que são os caminhos normais, entende? Então, a gente sabe onde eles estão. Só que o que acontece com a pessoa quando ela tem uma malformação vascular? Ela pode ter vasos em locais completamente diferentes. Por exemplo, se o problema está numa perna, uma perna é totalmente normal, que seria o mapinha normal. E no outro é um mapa diferente. Pode ter veias diferentes, artérias diferentes, veias essas que não desapareceram, que são veias que persistem desde que era um embriãozinho, entende? Então, o que acontecia? Eu descrevia tudo no começo, né, nos maiores detalhes, o caminho do vaso, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui. E aí eu percebi com o tempo que seria mais fácil se eu fizesse um desenho. Então, tem o desenho do normal, todo mundo tem aquilo na cabeça, os vasculares, né? Que é o do Atlas, né? E aí eu comecei a desenhar no papel. Mas aí depois eu falei, gente, eu não sou lá desenhista para desenhar tridimensional e tudo, e me comunicar, porque o mais importante é essa comunicação e esse trabalho em conjunto que a gente faz, entendeu? Com os outros médicos, todos envolvidos, que também são especialistas da área. Então, eu resolvi fazer o desenho, não estava sendo suficiente. Então, eu resolvi desenhar na paciente. Então, eu uso a canetinha vermelha, a canetinha azul, para colocar como a pessoa perguntou, o que é o vermelho e o que é o azul, né? Do Doppler. Então, eu faço o desenho do caminho das veias em azul, o caminho das veias em vermelho, e vou desenhando aquela anatomia daquela lesão. Então, aquilo, muitas vezes os meus amigos, colegas falam assim, Nilce, se fosse só o desenho já estava bom. Porque se entendem, entendeu? Ele já olha assim, o doutor Orlando falou que esses desenhos são muito úteis. Fala de novo, Gabi. O doutor Orlando falou que esses desenhos são muito úteis. Aí, às vezes, eu faço o seguinte, se o pacientinho está ali comigo e dali vai para ele, eu já deixo, vai desenhado, não tiro desenho, não. E vai desenhado, mas aí eu tiro fotos, por isso são importantes as fotos, porque a gente faz o acompanhamento. Então, eu tiro foto antes de fazer o desenho, depois eu faço o desenho, e também o desenho é uma cola, viu? Para mim. Porque quando eu for fazer uma reavaliação, o que é muito importante, esse exame de acompanhamento. Por quê? Porque as pessoinhas vão crescendo, que nem fiz o exame dela com 7 anos, vai crescendo e as coisas vão mudando. Isso é uma outra característica que eu vou aproveitar e falar para vocês. As malformações vasculares, elas tendem a se acentuar e a produzir aquilo que é o mais difícil disso tudo, que é dor, né? Elas se acentuam e tendem a doer mais na época das alterações hormonais. Então, na época da adolescência, na época da gravidez, ou então, às vezes, quando existe algum trauma. Por exemplo, a criança começa a jogar muita bola e tal, leva uma bolada, uma coisa que aquilo ali não teria nenhuma repercussão. Mas como tem uma malformação, às vezes, dentro do músculo, aquilo ali aumenta de volume, passa a ter dor. Então, existem essas peculiaridades nas malformações que, por isso, a gente precisa ter esse acompanhamento. Uma outra coisa que é a função do ultrassom é a gente acompanhar depois de um procedimento. Então, por exemplo, se eu digo, tem uma fístula aqui, aí essa fístula vai ser desse diagnóstico, ela foi tratada. Quando eu vou fazer um exame de controle, eu preciso ver se aquilo ali desapareceu, entendeu? Então, eu preciso comparar o exame. Por isso que a gente faz esses exames de comparação periódica. E isso tudo quem vai indicar, evidentemente, é quem está tratando, quem está fazendo esse acompanhamento. Então, existe o exame de diagnóstico, existe o exame de acompanhamento. O ultrassom também é usado para você guiar por exemplo, um procedimento tem uma malformação venosa, que a gente chama dentro do músculo, é um lago venoso. Aquele lago venoso vai ser tratado, às vezes, com o que vocês já ouviram falar muito, que é a embolização percutânea.
que não é com anestesia, no hospital, faz local, com aplicação de substância. O ultrassom, ele serve para guiar. Pontuar, né? Para guiar, ajuda a guiar. Então, essa é uma outra função do ultrassom. Uma outra função do ultrassom, detectar, às vezes, a presença de alguns pequenos coágulos, que são chamados de trombos, tá? Por quê? Todo mundo que tem as alterações vasculares, de anomalias vasculares, não vou dizer todo mundo, mas uma parte tem uma tendência, às vezes, a formar pequenos coágulos, ou dentro da malformação, ou numa veinha superficial, ou numa veinha profunda. Isso tudo é acompanhado, por isso que nós temos uma avaliação sempre para uma hematologista pediátrica, no caso a doutora Renata do grupo, que avalia, que vai avaliando como é que está a condição do sangue, se o sangue está com uma predisposição de formar pequenos coágulos e tal. E o ultrassom, ele mostra isso também. Então, é uma série de coisas que eu fiz de aplicações. Para que se aplica o ultrassom? Nos tumores vasculares, que são os hemangiomas, também você pode fazer um diagnóstico, embora o diagnóstico clínico, né? Porque os hemangiomas, às vezes, ficam uns moranguinhos assim, aparece na criança pequenininha, o diagnóstico é clínico. Mas, por exemplo, no tratamento, vai dar um tratamento com uma medicação, que vocês já ouviram falar também, que é propranolol e o tratamento, e aquilo ali você pode, no ultrassom, ir vendo quando que acaba de ter aquela quantidade de vasos, quando a lesão está tratada por dentro, uma lesão que não seja aparente na pele, mas ela está por dentro, eu com ultrassom consigo ver. Se ela fosse aparente, é só de olhar você vê. Então, existe aplicação para o ultrassom em todas as áreas das anomalias vasculares, tanto para os tumores, quanto para as malformações, tanto para o diagnóstico, quanto para esse acompanhamento, essa avaliação. Entendeu? Ótimo, perfeito. Deu para entender? Tem uma pergunta aqui que tem bastante a ver com o que a gente estava falando das embolizações. A Érica perguntou se as fístulas fechadas com as embolizações têm risco de voltar depois. Não, olha, aquela fístula que ela é tratada, o que é ela tratada? Ela foi eliminada, tá certo? Ele vai colocar um líquidozinho ali por dentro daquele vasinho, aquele vasinho anormal, que está comunicando a artéria e veia, e fechou aquela fístula. Aquela fístula que ele tratou, ela acabou. O que acontece é que, às vezes, a malformação é grande e você não consegue, numa só sessão de embolização, acabar com toda aquela malformação. Então, ele não pode ficar lá 2 dias, que nem eu fiquei fazendo um exame, porque tem contraste, tem anestesia, tem um limite de substância que você pode injetar. Então, ele faz o procedimento para tratar o máximo possível naquela sessão. Mas nem sempre toda a lesão foi tratada. Então, por isso mesmo é que, depois de um tempo, volta para mim para fazer uma reavaliação, de ver o que sobrou, que área que sobrou, por onde que ele pode ir para ir resolver aquela parte que sobrou, e aí faz uma nova embolização. Às vezes, isso consegue eliminar toda uma lesão que tenha fístula com uma embolização. Às vezes, não. Às vezes, 2, 3, 4, conforme a necessidade, entendeu? Mas aquela que estava ali não vai voltar mais, entendeu? Mas faz parte do tratamento. Que bom, né, Érica? Ó, a Sá escreveu, com esses desenhos a doutora vira uma cirurgia oculta. Teve bastante gente elogiando os desenhos. Tá cheio de elogios. Doutora, tem diferença entre os aparelhos de ultrassom? Olha, existe diferença entre os aparelhos de ultrassom? Sim. Então, você fala, a mesma coisa que a gente fala, carro, tem Fusquinha, tem Ferrari, tá certo? Estou dando um extremo. Existem aparelhos que não é que eles sejam, que o aparelho é ruim, não é isso. A indicação daquele aparelho é um aparelho menor, um aparelho portátil, ele tem menos resolução, você consegue, é a mesma coisa que um celular, vou falar do celular. Um celular que tem a definição de imagem para tirar uma foto bem bonita e a outra com menos
definição, né? A imagem não fica tão boa. Então, existem indicações, aparelhos pequenos que são levados para dentro de um centro cirúrgico só para guiar uma cirurgia, por exemplo, outros aparelhos para fazer um exame mais simples, que seja só dos vasos normais. Agora, especificamente para as malformações vasculares, a gente precisa de um equipamento de ponta, não dá. É a mesma coisa que você falar. E também não é só isso, né? Tem a questão do equipamento e a questão do piloto, né, que está dirigindo o carro lá, você colocar o piloto de Fórmula 1 num Fusquinha, ele não vai ter o mesmo desempenho, tá? Então, a gente tem que ter essa formação, o médico que faz ultrassom, ele tem que ter essa formação específica e conhecimento das malformações vasculares, dos tumores vasculares, para poder entrar nessa área. Não é uma área habitual. Por quê? Porque as lesões são raras, né? Então, as pessoas, habitualmente, os vasculares, eles não têm a oportunidade de ver casos com frequência. Por quê? Porque a prevalência, o quanto que ocorre dos casos de malformações, são raros. 1 a cada 200 mil, uma coisa assim. Então, não vai ter no seu dia a dia. Então, por isso que é importante que tenham pessoas dedicadas a esse estudo, que para a gente acaba sendo comum, porque a gente só faz isso. Então, as pessoas veem, então, como é mais comum, você consegue adquirir mais experiência. Então, você vê aquela dificuldade também que eu tive há 12 anos atrás, quando eu tive contato, aí eu fui estudar muito, fui entrar de cabeça nessa área, mas hoje já não tem aquela dificuldade. Porque eu já sei o que eu estou buscando. E naquela época eu não sabia exatamente. Entende? Então, existe a diferença de aparelho e existe a diferença da formação dos colegas. Por isso que eu ensino, dou aula, dou cursos, né? Tem pessoas que eu estou formando, porque é importante que mais e mais médicos estejam cientes e capacitados para isso, se interessem. Eu mostro justamente que eu quero que as pessoas se interessem por essa área, entendeu? E se especializem para dar continuidade com esse estudo e com essa missão de vida, né? Então. Doutora, e além da imagem, o que te ajuda a chegar no diagnóstico do paciente? Olha, além da imagem, na verdade, assim, o que eu preciso saber antes de eu pegar o meu aparelho e colocar? Então, vocês que já foram examinados por mim, vocês sabem. Primeiro, eu preciso conversar, eu preciso da história, eu preciso do exame físico, entender, ver o que está acontecendo. Eu preciso conversar com vocês para dizer, principalmente, você sente dor? Aonde que você sente dor? Então, quem já fez exame comigo, vê que eu falo assim, onde você sente dor? Ah, na perna. Não, mostra com o dedinho aqui, ó. É aqui que eu sinto, onde eu sinto mais dor. Porque aquilo tudo me ajuda a procurar essas alterações todas, entendeu? Então, é muito importante isso. É muito importante que vocês, uma vez que seja uma primeira avaliação, que me tragam os exames anteriores. A gente sempre fala isso. Se já foi operado, se já teve alguma biópsia de alguma lesão, se já teve uma cirurgia ou uma arteriografia, que me traga para eu ver. Então, na verdade, eu preciso ter toda essa avaliação clínica. Então, eu faço o diagnóstico quando eu vou ver. Quando eu pego o aparelho, eu vou ver e eu vou procurar. Mas eu já vou com uma orientação e eu já vou com um planejamento do que eu devo encontrar, você entendeu? Porque clinicamente já mostra para mim, olha, eu acho que é isso. Agora, os colegas também, quando mandam um exame, já me mandam. Muitas vezes, ou me ligam, falam, olha, no caso eu estou achando que é isso, mas pode ser, porque a questão é essa. Às vezes você olha uma lesão e você olha e fala assim, parece que é. Ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou é isso. Mas eu só vou saber mesmo quando eu fizer um exame de imagem e olhar lá dentro. Porque por fora pode parecer. Entendeu? Então existem essas coisas, por isso que se usa. Na verdade, tudo é importante. Então nós precisamos da avaliação. Por isso que isso tudo
as anomalias vasculares é uma especialidade que é de conjunto. Precisa ter o clínico, precisa ter o pediatra, precisa ter o hematologista, precisa ter um cirurgião específico em cirurgia endovascular, o cirurgião plástico e uma pessoa ligada com imagem que faça, que seja dedicada a isso para poder ter esse conhecimento. Entendeu? Então, na verdade, eu preciso de muita coisa e eu preciso dos colegas e eu preciso da cooperação de todos, dos envolvidos também, para que eu possa realizar um bom exame. Deve ser um baita de um desafio, né? Porque eu creio que deve acontecer muito da pessoa receber um diagnóstico, uma novidade dentro do seu consultório, ou até assim, a pessoa chegar com um diagnóstico errado e você dar um outro direcionamento. Como que é isso no seu dia a dia? Você tem muito diagnóstico errado que você precisa... Olha, infelizmente sim. Infelizmente sim, por essa questão que eu já comentei antes, que os colegas, muitos colegas, são vasculares, entendem, mas não tem a experiência. Pode até ter um conhecimento, assim, mas nunca ter visto um caso. Muitos chegam comigo e falam assim, eu nunca tive um médico que eu fui e não conhecia a doença, não sabia o que eu tenho. Entende? Uhum. Então, até chegar num médico que entenda, ou chegar para mim, entende? É difícil. Então, por quê? Porque a gente tem que ter um conhecimento muito específico. E para você ter isso, você tem que ter experiência. Então, vocês vejam, eu contei um pouquinho da minha trajetória, falei para vocês, eu tinha 10 anos de ultrassom quando eu comecei a fazer Doppler, que apareceu o Doppler, né? Depois foram mais uma quantidade imensa de anos, eu já fui formada há 40, e a 12 é que eu entrei. Só que quando eu entrei nessa área, eu já tinha uma experiência muito grande de Doppler, entendeu? Então, isso é um conhecimento de muito tempo. Um desafio, né? É, um desafio. Precisa ser velho, viu? Ai, mas olha, só de ter médicos que começam a se interessar pelo tema já é um alento para nós pacientes. A gente sabe que demora, mas a gente saber que tem um futuro aí para frente, né? Para que todo paciente consiga encontrar, né, o seu diagnóstico, o seu tratamento, graças a Deus. Agora, e como que está o Brasil, assim, na tua área? Nós estamos equiparados com os diagnósticos lá de fora? Como que está, assim, para esse público de anomalia vascular? Nós temos, assim, estamos equiparados aos países de primeiro mundo? Olha, nós estamos, em relação ao diagnóstico, sim. Nós temos equipamentos, tanto aparelhos de ultrassom, de ressonância, de tomografia, angiotomografia, a parte toda de cateterismo, tudo que para o tratamento, né? Tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, nós estamos equiparados sim. E a gente acompanha, eu e todas as outras pessoas que estão envolvidas nessa área, a gente acompanha a literatura mundial, a gente vai nesses congressos mundiais, aquele congresso do ISVA, que é aquela entidade internacional. Uhum. Eu sou membro de lá, os outros colegas nossos também são. A gente está sempre podendo nos avaliar, porque isso é importante. Temos a aprender? Temos muito a aprender, mas todo mundo está aprendendo, entendeu? É uma área ainda com muita coisa para se descobrir e, ultimamente, a questão da genética, de algumas alterações, inclusive, que começou a aparecer a chamada terapia, não agora, já faz um tempo, mas está se consolidando cada vez mais, que é a terapia chamada terapia genética. Então, são drogas que são administradas, uma das drogas é o cirulinos, que todo mundo acho que já ouviu falar, que é uma droga que tem se mostrado muito eficaz e promissora. Claro que para se chegar a definir isso, que vai fazer um tratamento assim, não é só aquele tratamento. Tem o tratamento percutâneo, tem o tratamento por cateterismo, tem o tratamento medicamentoso, no caso dos cirulinos. Isso tudo tem que ser monitorado. Então, monitorado é o quê? Reavaliado periodicamente. Tem que ter o envolvimento de todos esses profissionais, entendeu? Sim. Mas isso eu queria que todo mundo ficasse muito
tranquilo de que a gente está capacitado, sim. Tem que dar seguimento, dar diagnóstico e dar conduta e tratamento. E nós estamos estudando, a gente está sempre estudando e aprendendo e tendo novidades, e a gente está aprendendo e frequentando, trocando experiências, né, com pessoas dos outros grupos. Você vê que são tão poucas pessoas que se dedicam a isso, que um congresso mundial desses que a gente vai, que é chamado ISA, ele ocorre a cada 2 anos. Quantas pessoas vão lá? 400 pessoas? É pouquíssimo. Pensar que é no mundo inteiro. No mundo inteiro tem 400 especialistas dedicados a malformações, a anomalias vasculares congênitas. Entende? Então, são poucos os centros. Os centros são poucos. Mas é importante que se façam esses centros e que a gente se coloque, porque é sempre uma referência. E a gente vai estar com outros centros para a gente crescer. A medicina, ela vai evoluindo. Eu contei para vocês, eu fiz a faculdade, o ultrassom estava no começo. Depois, 10 anos depois, surgiu o Doppler, não existia Doppler. Eu peguei do começo. Foi um desafio. Então, quantas coisas ainda vão acontecer? Mas a gente está aí firme para estudar e começar a aplicar coisas novas, entendeu? E da melhor maneira possível. Então, quero que todo mundo tenha essa certeza, né, que a gente tem um comprometimento, que isso é a parte importante. Tem um comprometimento com a especialidade, e a gente tem isso. Que bom. Essa, Gabi, que acho que é importante. Tem uma pergunta aqui. Pode ter fístula em órgão? E na sua avaliação, a senhora também avalia se há presença de malformação vascular nos órgãos? Os órgãos? Sim. Sim, pode existir sim, querida. Pode existir, por exemplo, um rim alterado. Existem algumas síndromes, né, que são essas, quando existem alterações mais complexas, né, que atingem arteriais, venosas, linfáticas, e podem acometer órgãos, sim. Pode acometer o baço, por exemplo, a malformação linfática, que forma aqueles cistos de linfa. A linfa, ela não é sangue, né? Ela é um líquidozinho claro, meio amarelinho, né? Que são dos vasos linfáticos. Pode ter no baço, por exemplo. Isso, o ultrassom é muito bom, porque a gente faz um ultrassom de abdômen e acha esses cistos no baço, entendeu? Pode existir lesões no rim, pode existir. Pode existir fístulas arteriovenosas no rim, pode existir também. Pode ter lesão no fígado, pode ter na bexiga, nos órgãos internos. E a gente consegue ver no ultrassom. Sim, por isso que é importantíssimo, quando tem um paciente com uma anomalia vascular, sempre fazer uma investigação do abdômen. Mas veja bem, quando eu faço um ultrassom de abdômen num paciente que tem uma alteração vascular, uma anomalia vascular, eu não vou com aquele olhar de um ultrassom de abdômen simples. Não é. Porque eu já sei, ele tem aquela síndrome, tal síndrome pode dar isso. Então eu vou procurar aquilo. Você entendeu? Então, quando você procura uma coisa que você sabe o que você está procurando, entendeu? É mais fácil você achar do que você ir fazendo assim, nossa, o que é isso? Não, eu já vou procurar, entendeu? Procurando as coisas que eu sei que podem ocorrer. Então, realmente pode existir, sim, fístulas em órgãos internos, como podem existir malformações venosas em órgãos internos. Algumas síndromes acontece isso, por exemplo, não sei se tem alguém até do grupo que tem uma síndrome Blue, que é uma síndrome que tem malformações venosas, pode ter em órgãos também. Então, a gente procura isso aí. Malformações arteriais, malformações arteriovenosas, que é artéria com veia, em órgãos internos, também pode acontecer. Evidentemente que quando você tem uma lesão, e eu preciso falar uma coisa que eu ainda não falei, que é aquela mancha vermelha, que muitos têm e que as pessoas costumam chamar de hemangioma. Aquilo não é hemangioma. A gente está sempre falando, né? Não é hemangioma.
aquilo é chamado malformação capilar cutânea. Ou seja, capilar são os vasinhos menorzinhos, eles têm esse nome de capilar. Cutânea quer dizer da pele. Então, é uma malformação superficial, e ela é tão superficial que ela é visível. Às vezes ela sangra, tem pontinhos que sangram, às vezes ela é só uma mancha vermelha, entendeu? Então, muitos têm essa lesão. Então, às vezes tem fístula, também pode acontecer. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas a pergunta específica que foi se pode ter acometimento de órgãos internos, pode ter. Alguns órgãos não são absolutamente comuns. Por exemplo, alterações do cérebro. Não é comum. Você vê que todo mundo não tem, né? Não é o comum. Na coluna, por exemplo, na medula, não é tão comum. Pode eventualmente ter um caso. Existe aquilo que é mais comum e aquilo que é mais raro, tá? Mas sempre a gente investiga. E a primeira investigação é o exame, que é o exame que a gente chama não invasivo, que é o ultrassom. Antes de partir com um tomo, uma ressonância, é certo? Certo. Mas tudo tem tratamento, também é isso. Tem tratamento. Tem, isso é muito importante. Assim, a gente precisa buscar, né? Principalmente quando a gente pega o público adulto que não acompanhou toda essa evolução, como no meu caso, que peguei no começo toda essa evolução e aí acabei acompanhando no tratamento da Gabi. O pessoal adulto acha que não tem tratamento de modo geral e a gente tem que buscar isso, porque tem tratamento sim. Se não tiver a cura, vai ter um bem-estar, uma melhora de saúde assim considerável. Isso. E ai, olha, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. Olha, a Lúcia pediu para dizer aqui, ó, por favor, faz uma segunda live, a hora tá passando. Mas essa é a ideia, viu, Lúcia? A gente quer que todo mundo fique com um gostinho de quero mais, pra gente poder ter que fazer muita live. A gente tá aí com uma ideia também de fazer pequenos vídeos pra gente conseguir responder todas as dúvidas, né, doutora? E a gente está com um pouquinho tempo, então eu queria que você usasse esse tempo. Se quiser falar o que você aconselharia a um paciente, dê suas considerações finais, porque eu acho que se eu fizer uma pergunta agora, a gente vai ser cortada no meio. Então, eu prefiro deixar esse tempinho para você. Tá bom, obrigada, querida. Então, a minha consideração final é exatamente reforçando o que você falou. Procurem tratamento, procurem o diagnóstico, acreditem que a gente está fazendo esse caminho. Somos nós, médicos, que vamos fazer esse caminho, mostrar o caminho para vocês, entendeu? Então precisa confiar, precisa procurar, confiar e no jeito que nós estamos nos entregando, que vocês também tenham essa confiança, entendeu? Não desanime. Não desanime, porque existem várias coisas que a gente sabe que é importante, principalmente, a gente não abordou muito, mas que é a questão da dor crônica, e tudo isso, qual é a nossa finalidade? Tirar a dor, melhorar a parte motora, se você não consegue andar direito, que você comece a andar ou mexer o braço, ou de uma forma, dar essa reabilitação. E a terceira coisa, também lidar com a parte estética. Então, a gente também tem uma série de coisas. Tem o laser, tem a cirurgia plástica, que pode, no fim, ajudar. Então, isso tudo são todos os nossos objetivos. Pode não chegar a uma cura total, absoluta, como se nada tivesse acontecido, mas, com certeza, nós vamos buscar uma qualidade de vida melhor. Entendeu? Então, nós temos que estar junto nisso daí, com muita dedicação, muita firmeza, muita determinação, porque, no fim, vou terminar com a frase que o Luiz sempre fala e que eu já adotei para mim. Vai dar tudo certo. Que bom. Vai dar sim. Se a gente se unir, né, por um bem maior, com certeza sempre dá certo, né? E não parar mesmo, porque a gente sabe que a medicina está evoluindo muito, então a gente tem que buscar todo dia mesmo o tratamento, né? Promissor, a gente vai conseguir. Doutora, muito, muito, muito obrigada. A gente ficaria aqui horas conversando com você, mas a ideia é não tomar tanto tempo de todo mundo e deixar esse gostinho de quero mais. Acho que é um negócio que começou e não vai acabar nunca mais, porque está sendo muito bom mesmo. Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima, gente. Pode contar comigo, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Beijão. Gente, eu vou deixar anotado no post o endereço da doutora e o vídeo também vai ficar gravado lá no YouTube. Sigam a gente, que a gente vai estar sempre trazendo novidades. Beijo, beijo, beijo. Bom fim de domingo para todo mundo. Beijo, obrigada. Tchau, doutora. Até a Tchau, próxima. gente.